Meu pai me contou uma história bastante interessante quando eu tinha uns 9 ou 10 anos de idade. Eu confesso que eu não entendi bem naquela época, mas hoje seu ensinamento faz toda a diferença na minha vida. Eu me lembro que era um domingo de manhã, nós chegamos da igreja, eu tomei um banho, me assentei na mesa para almoçar, minha mãe preparou meu prato, me serviu e eu comecei a comer. Alguns minutos depois, meu pai chegou com um folheto na mão. Eu, por curiosidade, perguntei o que era e ele, sem maiores explicações, começou a me contar uma história. Há algumas décadas atrás, uma empresa do interior de Minas Gerais, especializada em fabricação de papel, contratou um novo funcionário para cortar árvores de eucalipto. O dono da empresa direcionou o novo funcionário ao RH e, depois das medidas burocráticas, determinou que ele acompanhasse o trabalho de um senhor de quase 70 anos de idade, responsável pela preparação de novos funcionários. O garoto, na flor da idade e meio contrariado, se submeteu à ordem do dono, mas em pouco tempo se irritou com aquela situação, porque o senhor insistia em repassar o trabalho que ele acreditava que já sabia fazer. Como se não bastasse, o garoto ficou possesso quando soube que o senhor ganhava 10 vezes mais do que ele. Meu pai contou que em 3 meses de trabalho e muito irritado com toda aquela situação, o garoto procurou o gerente e reclamou um aumento salarial. Ele alegou que trabalhava e produzia muito mais do que aquele senhor, que só queria dar ordem e recebia 10 vezes mais do que ele. O gerente então lhe fez uma proposta. Eu vou colocar você e ele numa frente de trabalho e se você cortar mais árvores que ele, eu te pago o mesmo valor que ele. Se ele cortar mais árvores do que você, eu corto o teu salário pela metade. O rapaz não pensou 2 vezes. No dia combinado, se aproximou do local predeterminado e foi direcionado para um lado e o seu concorrente para o outro lado. Sem perder tempo, passou a mão no machado e começou imediatamente a cortar as árvores quando ouviu o sinal. Na primeira árvore que caiu no chão, olhou para o lado e viu o senhor assentado de costas para ele. Algumas horas mais tarde, depois de dezenas de árvores cortadas, olhou para o lado e constatou que o senhor permanecia na mesma posição, assentado de costas para ele. Tocou o sinal de almoço e, para não perder tempo, retirou um sanduíche amassado do bolso, comeu ali mesmo e voltou imediatamente ao trabalho. Olhou para o lado e viu o senhor se levantar, pegar a sua marmita e começar a almoçar tranquilamente, tirando um tempo para descansar depois do almoço. Após isso, ele voltou, se assentou na mesma posição anterior. O garoto tinha sangue nos olhos e não parou um segundo sequer. Ele ria e debochava do velhinho e mentalmente fazia contas de como iria gastar todo aquele dinheiro que ele iria ganhar a partir daquele dia. Ele trabalhou e se empenhou tanto que em algum momento as toras de árvores se avolumaram tanto que ele já não conseguia ver o senhorzinho. Às 5 horas em ponto, o sinal tocou novamente, ele parou, esfregou as mãos suadas na testa e começou a vagarosamente caminhar em direção à sede da empresa, com o intuito de fechar o acordo de aumento de salário. Quando olhou para o lado de seu concorrente, se assustou, porque visivelmente a quantidade de árvores que o senhor cortou era pelo menos 3 vezes superior à quantidade de árvores que ele cortou. O garoto, visivelmente contrariado e envergonhado, se aproximou do senhor e lhe perguntou: eu aceito a derrota, realmente você é melhor do que eu, mas eu te dou todo o meu salário para saber como você fez isso. Estou trabalhando desde cedo, sem parar, e você começou depois do almoço e simplesmente cortou muito mais árvores do que eu. Qual é o segredo? O senhor olhou para ele, sorriu e respondeu: é simples. Você cortou as árvores com um machado cego e eu passei a metade do dia afiando o meu machado. Olhei para o meu pai e ele sorriu. Pegou o prato e começou a comer sem dizer mais nada. Eu realmente gostei da história, mas não entendi muito bem. Afinal de contas, eu tinha apenas 10 anos de idade. Nesse caso, talvez eu agiria exatamente como o rapaz. Hoje,
Alguns anos depois eu entendo perfeitamente o que o meu pai queria me ensinar. Todo grande projeto requer uma preparação. Eu agora entendo que eu preciso investir afiando o meu machado se desejo obter sucesso nos meus projetos e negócios. Hoje eu entendo que somente a maturidade nos permite trocar o trabalho duro pelo trabalho diligente. Isso faz algum sentido para você?